Olá. Sabe quando você pega um texto acadêmico para ler, principalmente da área de humanidades, e parece que precisa de um decodificador? Sei bem como é. Aquela linguagem super densa, né? Exato. Cheia de termos específicos, jargões. Dá uma sensação de que as ideias estão, assim, meio que trancadas, sabe? Uhum. É disso que a gente vai conversar hoje. Por que será que existe essa complexidade toda? É sempre necessário por causa do assunto mesmo? Ou tem outras coisas aí no meio? Boa pergunta. A ideia aqui, olhando o material que a gente recebeu para analisar, é tentar entender os porquês dessa linguagem, como que uns conceitos viram quase uma grife acadêmica, sabe? Uma marca registrada, né? Isso. E por que criticar isso tudo às vezes pega tão mal? Tem análise que chega a dizer que a academia parece um território fortificado por essa linguagem. É uma questão complexa, com várias camadas. Por um lado, claro, existe uma busca legítima por precisão, né? Sim, Lidar com ideias abstratas, tipo identidade, poder, exige um vocabulário mais técnico, às vezes. Mas, como o material que a gente analisou sugere, não é só isso. Tem também as dinâmicas de prestígio, as tradições intelectuais, a própria estrutura de como a academia funciona. E, às vezes, uma falta de preocupação em ser claro para quem está fora, né? Vamos tentar desvendar isso. legal. Então vamos começar pelo argumento mais comum que a gente ouve. Ah, o tema é complexo, por isso a escrita é difícil. Isso se sustenta olhando o material? Olha, em parte, sim. O material reconhece que certos conceitos, bom, são densos por natureza. Pensa em hábitos do Bourdieu ou episteme do Foucault. Sim, termos bem específicos. Exato, criar esses termos ajuda a evitar a confusão e até um diálogo mais rigoroso dentro do campo. É como na medicina, no direito, tem jargão técnico que é necessário. Ok, faz sentido. Mas parece que tem um limite para isso, né? Onde que essa justificativa começa a falhar? Aí que está o ponto. Precisão não pode ser desculpa para obscuridade, para falta de clareza. Uma das análises que a gente viu bate muito nessa tecla. Comunicar bem, mesmo ideias complexas, faz parte do trabalho do pesquisador, né? Com certeza. E aí entram outros fatores. Uma coisa que aparece bastante nas fontes é a influência de certas tradições, tipo a chamada teoria francesa. Ah, Foucault, Derrida, essa linha. E isso, eles tinham um estilo mais denso, digamos. E esse estilo virou meio que um modelo, sabe? Às vezes é imitado de forma superficial só para parecer profundo, mesmo sem ter a mesma substância. Entendi. Falamos de estilo, mas o material também aponta para coisas mais estruturais, dos incentivos da academia, como isso funciona. Isso é um ponto-chave que as fontes levantam. Trazem a ideia do capital simbólico do Bourdieu. Pensa assim: no mundo acadêmico, o que vale é reputação, citação, publicar naquela revista top. A moeda acadêmica, né? Exatamente. É um capital. E aí, criar um jargão próprio, uma linguagem que só os iniciados entendem bem, pode ser uma estratégia, consciente ou não, para ganhar destaque, para marcar seu território intelectual, Hum. para acumular esse capital. É um jeito de se diferenciar e talvez de proteger suas ideias, sua posição ali dentro. E essa dificuldade toda na linguagem pode virar tipo um escudo para se proteger. Pode. E as fontes chamam isso de obscurantismo. Às vezes, a complicação não ajuda a clarear, ajuda a dificultar a crítica. Ah, Se um texto é quase impenetrável, quem vai se arriscar a questionar? Corre o risco de ouvir: "Ah, você não entendeu." É quase aquela história da roupa nova do imperador, sabe? nossa, total. E o paradoxal é que, às vezes, a própria polêmica sobre o quão difícil é o texto acaba dando status para o autor. Ser debatido, mesmo que seja por não ser entendido, vira sinal de relevância. Algumas análises citam críticos como o Steven Pinker, que veem isso como elitismo, né? Uma barreira que exclui. E essa ideia do obscurantismo como escudo não é só teoria, né? O material que a gente viu fala bastante do famoso caso Sokal, que foi bem concreto nisso. Exato, o caso Sokal é o exemplo clássico, citado em várias das fontes. Foi em 1996.
O Alan Sokal, que é físico, escreveu um artigo de propósito. Absurdo? Sério. Sim, cheio de jargão da moda dos estudos culturais, pós-modernismo, citando autores famosos, mas sem pé nem cabeça, sem lógica nenhuma. Muito menos ligação com a física. Aí ele mandou para Social Text, uma revista super conceituada na área. Não acredito. Aceitaram e publicaram. Como se fosse um artigo sério. Meu Deus. E quando ele contou que era trote, qual foi a reação? Foi uma explosão. O Sokal mostrou na cara dura que, em certos círculos, parecer profundo, usar o jargão certo, citar os nomes da moda, podia valer mais que rigor, coerência, até bom senso. Chocante. Foi um alerta gigante, como uma das fontes diz, de que a linguagem difícil pode sim ser uma cortina de fumaça, escondendo ideias fracas, mal acabadas ou simplesmente vazias. E outras análises mostram que essa tensão continua até hoje. Entendi. Então não é só o tema, é como a academia funciona, o prestígio, as defesas. E isso leva para outra ideia que as fontes trazem que eu achei intrigante. É a dos conceitos que viram quase produto, uma grife teórica. Como funciona isso? As fontes ligam isso ao que chamam de capitalismo acadêmico. A competição por verba, por visibilidade, por projetos, por citações, está cada vez mais forte, né? Uhum. Nesse cenário, um conceito novo, com um nome que chama atenção, pode funcionar como um produto mesmo, uma marca. Ajuda a conseguir projeto, atrai aluno, gera citação, constrói o nome do pesquisador, incentiva a criar novidades que circulem bem no mercado acadêmico. E uma das análises fala do efeito Matthews. O que é isso? Assim, conceito clássico do Robert Merton. Basicamente, quem já é famoso tende a ficar mais famoso ainda. Ah, tipo dinheiro chama dinheiro? Exato. Um termo criado por um autor já conhecido ou ligado a uma teoria que está na moda pode viralizar, ser supercitado, mesmo que a definição seja meio vaga, sabe? Ou que a aplicação prática seja difícil de provar. É meio como rede social. O post que já bombou atrai mais atenção ainda. Entendi. Aí o incentivo é criar rótulos que vendem bem nesse circuito. Para deixar isso mais palpável, o material que a gente analisou usa um exemplo bem específico: o conceito de sujeito ecológico, lá na educação ambiental. Vamos dar uma olhada nesse caso? Vamos sim. As fontes explicam a origem, né? Ligado ao trabalho da Isabel Carvalho, que é uma super referência na área no Brasil. A ideia central, e a intenção é ótima, é ir além de só passar informação ou mudar um comportamento isolado, tipo não jogar lixo no chão. Certo. O objetivo seria formar uma identidade mesmo, uma postura de engajamento profundo com o meio ambiente. Esse seria o sujeito ecológico, alguém que internaliza valores, desenvolve sensibilidade, vira um agente ativo pela causa. Uma meta super importante, né? Mas e as críticas que as fontes levantam? Onde que elas veem problemas nisso? As críticas que o material traz são variadas. Uma preocupação grande é esse risco de transformar a educação em militância. Como assim? A ênfase em formar essa identidade específica, o sujeito ecológico, pode acabar tirando o foco de desenvolver a habilidade pedagógica do professor ou o conhecimento científico dele sobre o tema. Sabe, passa a exigir uma adesão quase ideológica, uma performance de engajamento. Entendi. Vira meio que uma catequese. É um risco apontado, sim. Menos espaço para dúvida, para visões diferentes. Uma fonte até fala em risco de reempacotar ativismo como educação. E a parte prática? Aplicação disso na escola. Esse é o outro ponto forte das críticas. O conceito é visto como potente, como um ideal, mas muito difícil de traduzir para a prática na sala de aula. Ainda mais em escola com poucos recursos. Como é que você mede que formou um sujeito ecológico? Que atividade leva a isso? É, complicado mesmo. Sem essa ponte clara, o termo pode virar só um slogan bonito para colocar em projeto, em artigo, mas que não muda muito o dia a dia na escola. As fontes até citam alternativas, como aprendizagem baseada em projetos, o tal do PBL. Ah, focado em problemas locais, né? Isso. Ou ensino de ciências mais integrado, STEM, como caminhos que talvez sejam mais efetivos para gerar conhecimento prático e engajamento real. O material também fala de um risco de exclusão e de focar demais no indivíduo, é isso?
Sim, quando você define um ideal de sujeito ecológico, pode acabar criando um padrão moral, sabe? Que exclui ou silencia quem tem dúvida, quem é mais cético ou quem tem outras prioridades urgentes. Cria um nós, os verdadeiros, contra eles. Entendi. E a parte do indivíduo? É que focar tanto em mudar a identidade de cada um pode, segundo algumas análises, tirar o foco dos problemas maiores, estruturais. O papel das grandes empresas, a falta de política pública séria, as desigualdades. Ah, claro. A culpa fica só no indivíduo. Exato. A responsabilidade fica pulverizada e cai no colo do cidadão comum. Entendi. Então a crítica que as fontes destacam não é contra a intenção de ter mais consciência ambiental, mas mais sobre como o conceito circula e o que ele acaba priorizando ou deixando de lado na prática. Exatamente isso. O ponto central das críticas é que o conceito, do jeito que muitas vezes é usado, corre o risco de ser mais um marketing acadêmico, sabe? Um rótulo que sinaliza virtude, uma fonte até usa o termo lacre, Nossa. do que uma ferramenta pedagógica que funciona de verdade, que é clara. Acaba priorizando o discurso, a imagem, em vez de mostrar resultado concreto na aprendizagem ou na solução dos problemas. Uma análise é bem dura, fala em glamorização do discurso sobre a efetividade do ensino. Puxa, se essas críticas que a gente viu nas fontes levantam pontos tão sérios, obscurantismo, conceito que vira marca, falta de aplicação, elitismo, por que muitas vezes é tão difícil ter essa conversa dentro da academia? Por que tanta resistência? As fontes que a gente analisou dão várias pistas para entender essa resistência. Tem o lado estrutural e o psicológico. Um dos principais motivos é a defesa do tal capital simbólico e do investimento pessoal que a gente falou. Ah, reputação. Isso. Pensa num pesquisador que construiu a carreira toda, publicou, orientou, tudo em cima de certos conceitos, certos autores. Uma crítica a isso não soa como debate de ideias, soa como ataque pessoal. Entendi. Uma ameaça à identidade profissional dele. Exato. Ameaça ao status, à autoridade que ele levou anos para construir. Faz todo sentido. E a dinâmica de grupo, as tribos acadêmicas que você mencionou? Esse é outro fator forte que aparece. Cada área, cada sub-área funciona meio como uma tribo, né? Com linguagem própria, heróis, rituais, Congressos, revistas. isso, e lealdades. Aí vem uma crítica. Especialmente se vem de fora da tribo outra disciplina, um aluno, a sociedade ela é logo descartada. Ah, é superficial, tá mal intencionado, não entendeu nada. Ativa a defesa do território, né? Justamente. E tem a insegurança também, claro. O medo de expor alguma fragilidade no argumento, no método. E os mecanismos da própria academia, tipo revisão por pares, bancas, como eles entram nisso? Eles podem acabar reforçando essa resistência, sim. O peer review, as bancas de tese, os comitês de financiamento. Quem está lá? Geralmente gente da própria comunidade que compartilha daquele paradigma dominante. Certo. Então, criticar abertamente esse paradigma pode ser arriscado. Pode significar ter artigo rejeitado, projeto negado, ser rotulado de problemático, anti-intelectual, uma fonte até fala em reacionário, prejudica a carreira. É o tal do gatekeeping, o controle de quem entra e progride. Exato. E claro, tem a defensividade normal de qualquer pessoa, né? Ninguém gosta de ser criticado no que acredita ou no que faz. A primeira reação pode ser emocional, de se fechar ou de atacar de volta. Então não é só a vaidade, embora possa ter. É um sistema todo com regras, pressões que pode, sem querer, acabar desestimulando a crítica, a autocrítica e essa busca por ser mais claro, mais conectado com o mundo fora dali. Perfeito. O sistema de incentivos focado em publicar e citar, a superespecialização, as dinâmicas de poder, tudo isso contribui para a resistência à crítica e dificulta um diálogo mais aberto sobre como a gente produz e comunica conhecimento. Ok, diante desse cenário todo que as fontes descrevem um ambiente que pode ser fechado, linguagem difícil, conceitos que viram marca, como é que alguém pode fazer uma crítica construtiva? Sei lá, um estudante, um pesquisador mais novo, um profissional de fora. O material dá alguma dica, alguma estratégia? Dá sim. E são dicas bem práticas, focadas em como navegar essa situação. A regra número 1, que fica clara nas fontes, é: conheça muito bem o que você vai criticar. Não pode ser superficial. De jeito nenhum.
Tem que mostrar que leu, que entendeu, que respeita o trabalho do outro, mesmo discordando. Começar falando algo como: olha, li seu artigo sobre X. Achei super importante, mas fiquei pensando em como aplicar Y na prática. Pode abrir a porta para o diálogo, em vez de bater com ela na cara. E para furar a barreira do jargão sem parecer, sei lá, agressivo ou ignorante? Uma tática boa que sugerem é usar a própria lógica da academia a seu favor. Pedir clareza, pedir operacionalização. Em vez de acusar, isso é complicado demais, pergunta educadamente por exemplos concretos. Tipo, Tipo, achei o conceito de sujeito ecológico muito interessante. Como a gente poderia traduzir isso em objetivos de aprendizagem que um professor de ensino médio pudesse usar e avaliar? Ou então, tem algum exemplo de plano de aula, de projeto, que usou esse conceito e teve resultados que a gente possa ver? legal. Tira do abstrato e traz para o chão da escola, né? Exatamente. Obriga a pensar na implementação. Vira quase uma pergunta de pesquisa, como você disse. E aí a crítica vira uma investigação conjunta, não uma acusação. Isso. Algo como: pensando nos limites de recursos das escolas, como a gente poderia pensar em formas de operacionalizar esse conceito de um jeito viável? Convida para colaborar e não para brigar. Outra coisa forte é não só criticar, mas dar alternativas. Sugerir outros caminhos. Sim, sugerir outras metodologias, como o PBL que a gente falou, e perguntar a opinião. Será que uma abordagem tipo PBL focada num problema local não conseguiria atingir objetivos parecidos de engajamento por outro caminho? O que você acha? E o jeito de falar, a forma de apresentar a crítica, também conta, né? Totalmente. As fontes sugerem colocar como uma busca por melhoria de todo mundo, do campo, não uma caça às bruxas. Usar a linguagem de colaboração. Como nós podemos. Como a gente pode fortalecer o impacto social. E, por fim, uma dica importante: buscar aliados. Ai, não ir sozinho para a batalha. Exato. Achar outros pesquisadores, alunos, profissionais que também valorizam clareza, aplicação, debate aberto. Usar outros espaços também, fóruns interdisciplinares, eventos de extensão, divulgação científica, para levar essas ideias para mais gente. Nossa, quanta coisa! Analisando tudo isso que o material trouxe, fica muito clara uma tensão, né? De um lado, a necessidade de ter uma linguagem específica para coisas complexas, mas do outro, o risco enorme dessa linguagem virar barreira, exclusão, marca, escudo. Exatamente. A análise que a gente fez com base nas fontes mostra isso. Jargão e linguagem complexa não são ruins por si só, têm sua função. O problema, como as fontes argumentam, é quando a complexidade vira um fim em si mesma. Virar performance. E isso vira obscurantismo de propósito, estratégia para ganhar status ou só marketing acadêmico. Quando se lança conceito sem pensar se ele é claro para quem está fora, se dá para aplicar, qual o impacto real fora da universidade. E aí a resistência à crítica acaba atrapalhando a missão da academia, que é gerar e compartilhar conhecimento útil, relevante. Uhum. As fontes reforçam muito a necessidade de valorizar a clareza, a conexão com a prática, avaliar com base em evidência e, principalmente, ter abertura para um debate honesto, rigoroso. É um desafio separar o que é reflexão profunda do que é só performance. Exploramos bastante coisa hoje, mergulhando nessas análises sobre a linguagem na academia. Fica a impressão de que o jeito de comunicar o conhecimento é tão importante quanto o conhecimento em si. Sem dúvida, muitas vezes, conseguir explicar algo difícil de forma simples não é sinal de que você simplificou demais, mas sim de que você entendeu profundamente aquilo. E para quem ouviu a gente, fica talvez uma reflexão final, né? Um convite para essa curiosidade crítica que a nossa conversa e as fontes inspiraram. Quando a gente encontrar um texto, uma palestra, uma ideia que parece complicada demais, especialmente nas humanidades, que perguntas a gente pode se fazer para tentar separar o joio do trigo? Boa. O que é profundidade de verdade, que exige nosso esforço para entender, e o que pode ser só complicação para impressionar, para excluir ou talvez para esconder que não tem tanto conteúdo assim. E como cada um de nós pode cultivar um olhar que valoriza a clareza, conexão com a realidade, aplicação, sem nunca jogar fora a importância da teoria, da abstração e da reflexão crítica.